Olá, boa tarde. Tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele dos Santos e vou falar um pouco sobre IPTU. Venha comigo! IPTU é a sigla para Imposto Predial e Territorial Urbano, o Código Tributário Nacional. CTN, Lei número 5.172, de 25 de outubro de 1966. Rege o IPTU em seus artigos 32 a 34. Sua constitucionalidade é prevista no artigo 156, inciso 1 da Carta Magna de 1988. O imposto, de competência dos municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana, tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na Lei Civil, localizado na zona urbana e do município. Para os efeitos desse imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei municipal, observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados pelo menos 2 dos itens seguintes, construídos ou mantidos pelo poder público. Meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais, abastecimento de água, sistema de esgotos sanitários, rede de iluminação pública com ou sem posteamento para distribuição domiciliar, escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 km do imóvel considerado. A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis ou de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos termos especificados acima. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. A base de cálculo é o valor venal, valor de venda dos imóveis. Na determinação da base de cálculo, não se considera o valor dos bens móveis mantidos, em caráter permanente ou temporário, no imóvel para efeito da sua utilização, exploração, aformoseamento ou comodidade. Sua alíquota varia de um município para outro, sendo admissível sua progressividade após a edição da Emenda Constitucional 29/2000. O primeiro artigo 7º do Estatuto das Cidades, Lei nº 10.257 de 2001, estipula que a alíquota máxima para ser aplicada para a cobrança do IPTU progressivo no tempo é de 15%. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento. Assim, entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito. O princípio da legalidade estrita, detentor de status constitucional, é importante fundamento de defesa do contribuinte ante o poderio do fisco. Daqui decorrem princípios como o da não surpresa, da anterioridade nonagesimal ou noventena, entre outros. As bases de cálculo dos impostos obedecem ao princípio da legalidade, excetuando-se a correção monetária de seu valor, que pode ser feito por ato infralegal como mera forma de atualização monetária, não significando aumento da base de cálculo da exação tributária. Base de cálculo do IPTU fixada por lei. Princípio constitucional da legalidade estrita. De início, é de salutar importância conceituar o princípio da legalidade, norteador do nosso sistema jurídico, utilizado inicialmente como forma de limitar o poder do Estado frente aos contribuintes, como sendo o fundamento de toda tributação, sem o qual não há como se falar em direito tributário. A legalidade, como princípio da administração, significa que o administrador público está em toda a sua atividade funcional sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso. Dessa forma,
possibilitando-se a proteção do cidadão, contribuinte, a Constituição da República de 1988, no seu artigo 150, inciso 1, trouxe disposição protetiva, impossibilitando os entes tributantes, União, Estados, municípios e o Distrito Federal, da cobrança ou majoração de tributos sem lei formal que os legitime. Nesse passo, não basta que se disponha na lei um dado tributo, fica assim instituído, deixando-se, por exemplo, para um ato infralegal a indicação da alíquota da base de cálculo, do sujeito passivo ou do fato gerador. Ou, em outro giro, se houver omissão ou obscuridade quanto a esses elementos essenciais, descabe ao administrador e ao juiz integrarem a lei, colmatando a lacuna por analogia. No paradigma recurso extraordinário 648.245, que reafirmou a jurisprudência do STF, fundamentando que para a alteração da base de cálculo dos tributos é necessária lei formal. O princípio constitucional da reserva legal, previsto no inciso 1º do artigo 150 da Constituição Federal, é claro ao vedar a exigência e o aumento do tributo sem lei que o estabeleça. Trata-se de prescrição fundamental do sistema tributário, que se coliga à própria ideia de democracia aplicada aos tributos. Em que pesem as insistentes tentativas de alguns chefes dos poderes executivos municipais, a tese de que a base de cálculo do IPTU poderia ser alterada por mero ato infralegal é rechaçada pelo STF, pela doutrina e pela legislação, artigo 150, inciso 1º, CRFB 88. Nessa atuada, também deve-se afastar o ato infralegal que, a pretexto de mera correção monetária, por ato administrativo, acaba incorrendo em verdadeiro aumento da base de cálculo, por meio ofensivo em direito pátrio, prática que vem sendo combatida nos tribunais. Da jurisprudência do STF, cabe trazer a emenda do já citado e didático RE 648.245, reafirmando seu entendimento, afastando o ato administrativo que importou a majoração da base de cálculo por ofensa ao princípio da legalidade, in verbis. Recurso extraordinário, tributário, legalidade, IPTU, majoração da base de cálculo, necessidade de lei em sentido formal, atualização monetária, possibilidade. É inconstitucional a majoração do IPTU sem edição de lei em sentido formal, vedada a atualização, por ato do Executivo, em percentual superior dos índices oficiais. Recurso extraordinário não provido. Tribunal Pleno, julgado em 1º de agosto de 2013. Em arremate à base de cálculo do IPTU, somente poderá ser alterada por lei formal, aprovada, portanto, pelo Poder Legislativo, obedecendo seus trâmites procedimentais. Sabe-se, ainda, que poderá haver por ato infralegal, ato exclusivo do Poder Executivo Municipal, a mera correção monetária do valor venal dos imóveis, sua base de cálculo, como forma de manutenção da exação tributária, não se configurando em aumento do tributo. Por conseguinte, o princípio da estrita legalidade, norteador do sistema jurídico pátrio, aplica-se também na fixação da base de cálculo e da alíquota do IPTU. Nesse sentido, somente por lei formal se admitirá a modificação da base de cálculo do tributo predial municipal, cabendo a mera atualização monetária do valor já estabelecido em lei, por ato do Poder Executivo Municipal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!